Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. Neste vídeo, farei a resolução das questões de raciocínio lógico, edital número 1, 2021, em GPROM, o cargo analista de projetos navais. A primeira questão de raciocínio lógico é a questão número 12 e diz o seguinte: admite-se que a probabilidade de um candidato passar em um concurso seja 2%. Se dois irmãos fazem esse concurso, a probabilidade de apenas um passar é igual a... Para resolver essa questão, vamos utilizar a árvore de possibilidades. Então, vamos fazer da seguinte forma. Vamos escrever aqui irmão e dividir em dois passos. O primeiro passo para o primeiro irmão e o segundo passo para o segundo irmão. O primeiro irmão pode passar ou não passar, então P de passar, P barra de não passar. A situação vai se repetir para o segundo irmão, ele pode passar ou não passar. Então, novamente, passar e não passar agora para o segundo irmão e repetimos a situação para a condição que falta. Então, passar e não passar para o segundo irmão. E agora vamos escrever as probabilidades de cada caso. Então, a probabilidade de um candidato passar em um concurso seja de 2%. Então, 2% vamos escrever como fração. 2 dividido por 100 representa 2%. É a probabilidade de passar. Como evento complementar, a probabilidade de passar, a probabilidade de não passar será 98. 98 mais 2, 100. E repetimos aqui para as demais situações. Então, passar, 2 dividido por 100. Não passar, 98 dividido por 100. Novamente, 2 dividido por 100, 98 dividido por 100, que é a probabilidade de não passar. Então, temos a situação para o primeiro irmão e segundo irmão. A questão pede a probabilidade de apenas um dos irmãos passar, ou seja, se o primeiro irmão passar, o segundo irmão não pode passar. Então, vamos seguir esse caminho. O primeiro irmão passar e o segundo irmão não passar. Então, vamos destacar. E a outra condição, o primeiro irmão não passar, logo o segundo irmão deve passar. É a outra condição. As outras condições não vamos considerar, pois o primeiro irmão passa e o segundo irmão também passa. E a outra condição, o primeiro irmão não passa e o segundo irmão também não passa. Agora, utilizando a regra do produto, vamos multiplicar as probabilidades. Então, a primeira condição, o primeiro irmão passar, 2 dividido por 100, e o segundo irmão não passar, 98 dividido por 100. Vamos multiplicar utilizando a regra do produto. Fazendo a multiplicação, 2 vezes 98, 196, dividido por 100 vezes 100, 10.000. Agora, outra condição, o primeiro irmão não passar, 98 dividido por 100, e o segundo irmão passar, 2 dividido por 100. Também será 196 dividido por 10.000. E agora fazemos a soma das duas situações. 196 mais 196, 392 dividido por 10.000. Fazendo a divisão, vamos encontrar 0,0392, multiplicando por 100 para determinar a porcentagem. O resultado será 3,92. Portanto, a alternativa correta, a alternativa D. A questão 13 é uma questão de noções de conjuntos, portanto, vamos resolver essa questão utilizando o diagrama de Venn. Fazendo a leitura do enunciado, temos o seguinte: cerca de 38 funcionários de uma empresa responderam um questionário com 3 perguntas de múltipla escolha. O resultado obtido foi, temos aqui o quantitativo de cada acerto, e a pergunta é a seguinte: se N é o número de funcionários que acertaram somente 2 questões desse teste, a soma dos algarismos de N é igual a... Então, vamos destacar no enunciado os termos importantes. O primeiro termo importante, 3 perguntas de múltipla escolha. Então, vamos fazer a representação do diagrama de Venn. São 3 perguntas e as perguntas foram numeradas como 2 e 3. Então, são 3 conjuntos. Conjunto da questão 1, conjunto da questão 2, conjunto da questão 3. Sempre iniciamos o preenchimento do diagrama de Venn pela interseção dos 3 conjuntos, que é a região central. Essa informação foi fornecida. 10 acertaram as 3 questões. Então, vamos
escrever 10 na interseção dos três conjuntos. A outra informação, 13 acertaram somente uma das questões, ou seja, acertar somente uma questão é região do conjunto que não intersecta com outro conjunto. Então, seria a região x1, que eu vou chamar de x1, x2 e x3. Ou seja, a soma de x1 mais x2 mais x3 é igual a 13, que é o quantitativo de funcionários que acertaram apenas uma questão. Observe que a pergunta da questão é a seguinte: se n é o número de funcionários que acertaram somente duas questões desse teste, a soma dos algarismos de n é igual a, logo, em relação ao nosso diagrama, acertar duas questões significa atribuir valores a essas regiões. Por exemplo, acertar duas questões significa acertar a questão 1 e a questão 2 ao mesmo tempo, e errar a questão 3. Como não sabemos os valores, irei chamar de N1, N2 e N3. Logo, a soma de N1 mais N2 mais N3 é o que devemos determinar. Observe que a soma de todas as regiões é igual à quantidade de funcionários da empresa, pois o enunciado diz que nenhum funcionário errou as três questões. Então, a soma de todas as regiões será igual a 38. Então, eu vou chamar de x a soma de x1 mais x2 mais x3, mais o valor de n, que é a soma de n1 mais n2 mais n3, mais a interseção dos três conjuntos. 10 será igual a 38, 38 funcionários. X já determinamos, é igual a 13, então 13 mais n mais 10 é igual a 38, n mais 23, que é 13 mais 10, é igual a 38. n é igual a 38, menos 23, n é igual a 15. Então, o valor de n é 15. A questão deseja saber a soma dos algarismos de n. Então, sendo n igual a 15, 1 mais 5 é igual a 6. Portanto, a alternativa correta, a alternativa A. Temos novamente a questão 13. Agora vamos resolver de forma algébrica. Vamos fazer a representação do diagrama de Venn. Os conjuntos 1, 2 e 3. Então, iniciando pela interseção dos três conjuntos. 10 acertaram as três questões, colocamos 10. 13 acertaram somente uma das questões. Novamente, como não sabemos, vamos nomear como x1, x2 e x3. Então, a soma de x1 mais x2 mais x3 é igual a 13. Há regiões dos funcionários que acertaram somente duas questões, conforme o enunciado, vamos chamar de n. Então, será n1, n2 e n3. Agora, vamos às demais informações fornecidas. 18 funcionários acertaram a questão número 1, conjunto 1, corresponde às x1, n1, n2 e 10. Então, a soma dessas quatro regiões, x1 mais n1 mais n2 mais 10 é igual a 18. Para o conjunto 2, questão 2, da mesma forma, 25 acertaram a questão 2. Então, a soma de x2 mais n1 mais n3 mais 10 é igual a 25. E para o conjunto 3, da mesma forma, 30 acertaram a questão número 3. Então, x3 mais n2 mais n3 mais 10 é igual a 30. Agora, vamos fazer a soma da segunda equação com a terceira equação. Vamos reescrever primeiramente todas as equações, já que vamos somar a segunda com a terceira equação, x1 mais x2, vamos isolar x1 mais x2 na primeira equação. Então, x1 mais x2 é igual a 13 menos x3. E vamos reescrever essa aqui novamente, acertando o termo independente. Então, x1 mais n1 mais n2 é igual a 18 menos 10. Da mesma forma, para as demais equações. Então, será 25 menos 10, repetimos os termos, 30 menos 10. Então, conforme dito, vamos somar a equação número 2 e a equação número 3. Então, x1 mais n1 mais n2 é igual a 18 menos 10, 8. Depois, a terceira equação, x2 mais n1 mais n3 é igual a 25 menos 10, 15. Fazendo a soma das duas equações, temos x1 mais x2, mais 2 vezes n1, 2n1, mais n2, mais n3, é igual
8 mais 15, 23. Observe que x1 mais x2 é igual a 13 menos x3. Então, vamos fazer a substituição. 13 menos x3 mais 2n1 mais n2 mais n3 é igual a 23. Menos x3 é igual a 2n1 mais n2 mais n3 é igual a 23 menos 13. Completando aqui a equação agora, menos x3 mais 2n1 mais n2 mais n3 é igual a 23 menos 13, 10. E agora vamos somar com a quarta equação. Então, x3 mais n2 mais n3 é igual a 30 menos 10, 20. Somamos as duas equações, menos x3 com mais x3, vamos simplificar, será igual a 0. 2n1, n2 mais n2, 2n2, n3 com n3, 2n3, é igual a 10 mais 20, 30. Colocamos o número 2 em evidência, então temos 2, multiplica n1 mais n2 mais n3 é igual a 30. Vamos chamar n1 mais n2 mais n3 de n, então será 2 vezes n é igual a 30, n é igual a 30 dividido por 2, n igual a 15. Então a resposta da questão, a soma dos algarismos de n é igual a 1 mais 5, 6, alternativa A. A questão 14 é a seguinte: na proposição, André é analista de sistemas e Raul é engenheiro. O conectivo lógico utilizado denomina-se, então são 4 alternativas, então vamos descrever cada uma dessas alternativas. Conectivo condicional, ele utiliza os seguintes termos: condicional é se, então. Não temos esses termos na proposição, excluímos essa alternativa. Alternativa B, bicondicional. Bicondicional utiliza os termos se e somente se. Também não temos esses termos na proposição, descartamos essa alternativa. Alternativa C, disjunção. A disjunção utiliza o conectivo ou, também não existe na proposição. E a alternativa D, conjunção, utiliza o conectivo e. Observe que temos o conectivo e na proposição, portanto, a alternativa correta, alternativa D. A questão 15 diz o seguinte: a negação de Camila é advogada ou Bruno é analista técnico está corretamente indicada na seguinte opção. A sentença é uma proposição composta formada por duas proposições. A primeira proposição, Camila é advogada, vamos chamar de P, temos o conectivo ou, e a segunda proposição, Bruno é analista técnico, vamos denominar de Q. Então é P ou Q. Essa sentença é uma disjunção, devemos negar uma disjunção, representando em vermelho a negação da disjunção. Irei utilizar a regra de De Morgan, que diz o seguinte: negar que pelo menos uma de duas proposições é verdadeira equivale a afirmar que ambas são falsas. Ou, de forma resumida, a negação transforma a conjunção em disjunção e a disjunção em conjunção. Então vai ficar da seguinte forma: vamos negar as duas proposições e utilizar o conectivo e. Então, não P e não Q. Logo, não P significa dizer que Camila não é advogada e não Q significa dizer que Bruno não é analista técnico. Portanto, a alternativa correta, alternativa B, Camila não é advogada e Bruno não é analista técnico. Já temos a resposta, vamos determinar a título de conhecimento por meio da tabela verdade. Então vamos escrever as proposições e colocar seus valores lógicos, fazendo a tabela verdade, variando Q a cada uma linha e P a cada duas linhas. Agora vamos determinar P ou Q. P ou Q significa dizer que teremos valor verdade se tivermos pelo menos
uma condição verdadeira. Então, verdadeiro, 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 verdadeiro e falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso, o resultado será falso. Agora vamos negar essa condição, então fazemos a inversão, o que é verdadeiro fica falso, o que é falso fica verdadeiro. Agora vamos comprovar, não P, então verdadeiro, verdadeiro, fica falso, falso, e falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Não Q, também fazemos a inversão, então falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. E agora, não P e não Q. Falso, falso, temos o conectivo E, o resultado será falso. Então vamos ter falso se pelo menos uma das sentenças for falsa. Então temos falso e falso, verdadeiro, verdadeiro. Então observe que as duas proposições são equivalentes, validando desse modo a alternativa B. A questão 16 diz o seguinte: um gerente de produção fez a seguinte declaração: seu funcionário é bem remunerado, então a produção é alta. A pergunta é a seguinte: uma proposição logicamente equivalente à do gerente está indicada na seguinte opção. Observe que temos uma declaração condicional que podemos identificar pelos seguintes termos: se, então. Então é uma condicional. E a condicional é composta por duas proposições. A primeira proposição, vamos identificar, o funcionário é bem remunerado, iremos denominar de P. E a outra proposição, a produção é alta, vamos denominar de Q. E agora construímos a tabela verdade. P e Q, colocando os valores lógicos. E agora vamos determinar seu resultado. Montando a tabela verdade, temos antecedente verdadeiro e consequente verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Quando o antecedente for verdadeiro e o consequente falso, o resultado será falso. E toda vez que tivermos antecedente falso, o resultado sempre será verdadeiro. Então, as duas outras linhas, verdadeiro, verdadeiro. Agora, para determinar a proposição logicamente equivalente, vamos montar a tabela verdade para cada uma das alternativas. Então, alternativa A, temos se a produção não é alta, então será não Q, então o funcionário não é bem remunerado, não P. Não Q significa alterar o valor lógico, então será falso, verdadeiro, e não P da mesma forma, então será falso, falso, conforme P, verdadeiro, verdadeiro. Analisando o resultado da alternativa A, temos falso, falso, o resultado é verdadeiro, pois é uma condicional. Verdadeiro, falso é falso. Falso, verdadeiro, temos antecedente falso, então o resultado será verdadeiro. E verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Observe que temos a coincidência, portanto a alternativa correta é a alternativa A. Vamos verificar as demais alternativas como forma de praticar. Alternativa B, se a produção não é alta, então não Q, então o funcionário é bem remunerado, P. Então não Q, P. Montando a tabela verdade, vamos ter o seguinte: falso, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e verdadeiro, falso, falso. Não coincide com a condicional, não coincide com a declaração do gerente. Alternativa descartada. Alternativa C, se o funcionário não é bem remunerado. Alternativa C, se o funcionário não é bem remunerado, então não P, então a produção não é alta, não Q. Utilizando a negação de P e a negação de Q, vamos ter como resultado falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E a alternativa D, se o funcionário não é bem remunerado, não P, então a produção é alta, Q. Então, montando novamente a tabela verdade, temos aqui nas duas primeiras linhas, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro novamente e verdadeiro, falso, falso. Portanto, a alternativa correta, comprovado pela tabela verdade, alternativa A. A próxima questão, questão 17, diz o seguinte: sejam A, B e C três conjuntos distintos e não vazios, tal que B
interseção C igual a A. Vamos fazer a representação do diagrama de Venn. Conjunto B, conjunto C. A interseção do conjunto B com o conjunto C é o conjunto A. Então, na interseção, temos A. Pode-se afirmar corretamente que C união B menos A é igual ao seguinte conjunto. Fazemos primeiramente a parte dentro do parêntese, B menos A, então será o conjunto B, que são duas regiões, aqui estou indicando no vídeo, mais o conjunto A. Então será o conjunto B menos A, vai restar somente a área que estou marcando em vermelho. Agora fazemos a união com o conjunto C. O conjunto C é a interseção mais a região que é somente elementos do conjunto C, marcando em vermelho também, referente à união conjunto C. Observando a marcação em vermelho, temos como resultado B união C é a resposta da questão. Alternativa B, B união C. A questão 18 é uma questão que une análise combinatória e lógica e diz o seguinte: considere as proposições, proposição P, o número de permutações simples, permutação em análise combinatória é P, então será P fatorial, de 5 elementos distintos é igual a 120. Então, substituímos P por 5, então será 5 fatorial, devemos encontrar 120. Então, 5 vezes 4 vezes 3, que corresponde a 5 fatorial, fazendo a multiplicação dos fatores, é igual a 120. Então, proposição verdadeira, permutação de 5 elementos é igual a 120, verdadeira. Agora, a proposição Q diz o seguinte: o conjunto A, com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5, possui 20 subconjuntos distintos com 3 elementos. Será a combinação de 5 elementos agrupados 3 a 3. 5 porque são 5 elementos no conjunto A. Então, combinação de 5, 3 a 3, será 5 fatorial, dividido por 5 menos 3 fatorial, vezes 3 fatorial, que é igual, vamos decompor o 5 até chegar a 3, então decompondo 5 fatorial até chegar a 3 fatorial, 5 menos 3, 2, 2 fatorial, multiplica 3 fatorial. Simplificamos, 3 fatorial com 3 fatorial, vai restar 5 vezes 4 é 20, 2 fatorial é 2 vezes 1, que é igual a 2, 20 dividido por 2 é igual a 10, o resultado é 10. A proposição diz que são 20 subconjuntos, portanto, essa proposição é falsa. Logo, alternativa correta, alternativa C, verdadeiro e falso. A questão 19 diz o seguinte: retira-se de uma caixa 2/3 do total de N bolas. Logo, irá restar 1/3, pois 3 dividido por 3 corresponde a 1 inteiro. Estamos retirando 2/3, o resultado será 3 menos 2, 1, 1/3. Então, será N dividido por 3. E, em seguida, 1/5 do restante. 1/5 corresponde à divisão por 5. Então, vai ser o que restou, N dividido por 3, dividido por 5. Então, será menos, que estamos retirando, N dividido por 3, dividido por 5. Será igual ao que restar na caixa. Restaram exatamente 12 bolas. Será igual a 12. Então, vamos reescrever. Primeiramente, vamos fazer a divisão dessa fração pelo número inteiro. Então, será da seguinte forma: N dividido por 3, dividido por 5. O 5 vamos interpretar como se fosse uma fração. Então, temos a divisão de duas frações. Então, vai ser N dividido por 3. Mudamos o sinal de divisão para multiplicação e invertemos a fração que está dividindo. Será 1 dividido por 5. Fazendo a multiplicação, N vezes 1 é N, 3 vezes 5, 15. Então, vamos reescrever: N dividido por 3 menos N dividido por 15 é igual a 12. Observe que 15 é múltiplo de 3, então vamos eliminar o denominador, multiplicando toda a equação por 15. Então, será da seguinte forma: 15 vezes N, 15N dividido por 3, menos 15N dividido por 15, será igual a 12 vezes 15. Fazendo agora as divisões, 15 dividido por 3 é 5, então será 5N, menos 15 com 15 simplificamos, será N, então 5N menos N é igual a 12 vezes 15, 180.
5 menos 1, 4. 4n é igual a 180. N é igual a 180 dividido por 4. N é igual a 45. Antes de marcar a resposta correta, observe a pergunta da questão. Na primeira retirada, saiu a seguinte quantidade de bolas. Então, será o total de bolas vezes 2/3, pois foi a quantidade retirada. 45 vezes 2, 90. 90 dividido por 3 é igual a 30. Portanto, a resposta correta, alternativa C, 30. A questão 20 é uma questão de noções de conjuntos e diz o seguinte: em um grupo de 20 analistas de projetos, todos falam inglês ou francês. Portanto, já podemos construir o diagrama de Venn, inglês e francês. Continuando a leitura do enunciado, se 18 falam inglês e 16 falam francês, escolhendo-se ao acaso um desses analistas, a probabilidade dele falar apenas um dos idiomas é igual a... Observe que não foi fornecido quantitativo referente à interseção dos dois conjuntos, ou seja, analistas que falam inglês e francês ao mesmo tempo. Como não sabemos o quantitativo dessa interseção, vamos denominar como x. Para determinar o quantitativo das outras regiões, vamos utilizar o enunciado. 18 falam inglês, ou seja, a soma da região desconhecida com a interseção é o conjunto de inglês. Então, aqui nós vamos colocar 18 menos x. Da mesma forma, o conjunto dos analistas que falam francês será x mais a região desconhecida. Então, vamos colocar aqui 16 menos x. Observe que a pergunta da questão é a seguinte: a probabilidade dele falar apenas um dos idiomas é igual a... Então, temos que determinar o quantitativo da região referente a 18 menos x e o quantitativo da região referente a 16 menos x. De qualquer modo, vamos ter que determinar o valor de x. A soma das três regiões é igual ao total de analista, é igual a 20. Então, será da seguinte forma: 18 menos x, primeira região, mais x, que é a interseção, mais 16 menos x, é igual a 20, que é o total de analista. Podemos simplificar menos x com mais x, vai restar menos x. 18 mais 16, 34, é igual a 20. Menos x é igual a 20 menos 34, menos x é igual a menos 14. Multiplicamos por menos 1 para tornar a variável positiva, x é igual a 14. E agora vamos calcular o quantitativo de cada região. Então, aqui x é igual a 14, 14, 14. Então, as pessoas que falam somente inglês será 18 menos 14 é igual a 4. E as pessoas que falam somente francês, 16 menos 14 é igual a 2. Então, são 6 pessoas que falam apenas um dos idiomas. Vamos calcular a probabilidade. Probabilidade é igual ao número de elementos do caso desejado dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, probabilidade, os casos desejados, são as pessoas que falam apenas um dos idiomas, 4 mais 2, 6, dividido pelo espaço amostral, que é o quantitativo de analista, 20. 6 dividido por 20 é igual a 0,3. Multiplicando por 100, para representar em porcentagem, temos como resultado 30%. Então, a resposta correta, a alternativa correta, alternativa B, 30%. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Se não é inscrito no canal, inscreva-se para incentivar a produção de novos vídeos. Um abraço, até a próxima, tchau!